Fala galera, bem-vindo a mais um Florida Real Estate Podcast. Hoje, diretamente dos nossos estúdios de Miami. E o meu convidado de hoje, ele é arquiteto aqui no sul da Flórida, mais precisamente na cidade de Fort Lauderdale. Já está aqui há mais ou menos uns 40 anos, então já tá aí mais americano que brasileiro, né? Isso aí mesmo. Já tá na arquitetura há mais de 15 anos, é professor da Florida International University e tá com muito projeto legal. Sou fã dele, toda vez que eu vejo um projeto dele, eu acho um mais bonito que o outro. Obrigado, Patrick Gustavo Soares, bem-vindo, Patrick. obrigado. Gente, uma honra estar aqui com você, Gustavo. Que legal. Fiquei muito contente quando eu recebi seu convite. Que legal, Patrick. Eu fiquei sabendo, Patrick, você estava, só para a gente aproveitar, pessoal, a gente está aqui na Flórida, está simplesmente passando por um período aqui tá nevando na Flórida, né? O que nunca aconteceu praticamente, inédito tá nevando na Flórida. E eu fiquei sabendo, rapaz, você estava aí no meio desse, você resolveu viajar de carro, o Patrick resolveu viajar de carro na nevasca, é isso? É exatamente isso, nós marcamos uma viagem com meu primo, né, um mês atrás. Ninguém sabia dessa nevada e tudo mais. Enfim, meu primo furou, se você vê isso, tá? Meu primo furou e fomos. Foi eu, a minha esposa, minha família, para um estado que chama North Carolina. Carolina do Norte. Carolina do Norte, exatamente. Mais ou menos umas 11 horas e meia daqui, na quarta. Essa nevasca, que chama o Vortex Polar, aconteceu na quarta, né? Na quarta de madrugada, quando subimos por norte da Flórida, Gustavo. Coisa assim que eu nunca vi aqui na Flórida. Estou aqui minha vida inteira. Tava coberto de neve. A 95, que é pro pessoal do Brasil, a nossa BR, tava os caminhões esquiando fora da rua, assim, ou seja, tudo parado. Uma viagem que era para demorar 11 horas e meia, acabou demorando 20 horas. Chegamos lá, umas meia-noite e tudo mais. E, assim, a viagem inteira, gente, foi um fiasco, eu conto para as pessoas. Foi um fiasco. Nós fomos esquiar. Férias do barulho. Fomos Sessão esquiar. Da tarde. E passamos a quinta-feira na cabine, era uma cabine bem legal, sabe, igual aquelas que você vê em filme mesmo. Sim. Uma cabine... cabines de madeira, isso, nossa, né? linda. Se eu tivesse foto para você botar aí, depois eu te mando, talvez você mostre. Legal. E beleza, ficamos, aí esse dia foi legal. No outro dia, que era sexta-feira, fomos esquiar numa montanha que chama Sugar Mountain. Cara, eu te juro... E nós pagamos, fizemos tudo que tinha que fazer, botei a bota do snowboard no pé, só que dentro de 10 minutos que nós subimos, ninguém esquiou, né? Dentro de 10 minutos, a única pessoa que esquiou foi minha filha, de 12 anos, a Chloe, botou o patins no pé, o esqui no pé, e foi no bunny slope, que é o mais suave de todos. Tadinha. Aí a Chloe... Aquele primeiro nível o primeirinho, ali. assim. Verdinho ali. Aí a Chloe foi, ela foi indo, eu falei, putz, a Chloe tá indo super bem. Cara, é uma natural. De repente ela, caiu na neve. Não sei, ela caiu de mau jeito, tadinha. Foi e quebrou o pulso. Isso tudo dentro de 10 minutos. Ou seja, o esqui, o programa de esqui, acabou dentro de 15 minutos. Nossa Senhora. Aí hoje ela tá bem, graças a Deus, já voltamos pra Flórida, levamos ela no médico. Mas essa foi a nossa viagem. Pelo menos a volta foi tranquila. A volta foi massa. Agora, a viagem inteira foi esse fiasco, né? Esse caos. Aí eu até brinquei antes da gente entrar com você aqui. Eu tava brincando que nós vimos um vídeo, né? Uma pessoa de 2 vezes esquiando, tava lá se caindo no chão. E essa mesma pessoa com 8 vezes. Na 8ª vez esquiando já estava profissional. Falei, gente, para mim entrar nessa 8ª vez, eu acho que vai uns 30 demorar anos. Muito. Porque com 2 vezes, já fui 2 vezes em 10 anos e até hoje eu não botei o esqui no pé. Mas cara, você não é surfista, o pessoal tem uma lenda, né? O pessoal que tem mais a mãe fala aí para nós. Tem uma lenda que transfere, se você anda de skate, ou se você pega a onda, que ele transfere, então já vai ser muito mais fácil. Como é que foi isso? Eu quero um dia poder descobrir essa lenda. Porque, olha, eu sinceramente só botei a bota no pé, gente. Nem botei o esqui no pé. Cara, mas eu tava contando com isso. Eu tava contando, né? Eu cresci aqui em Deerfield. O seu podcast está aqui em Deerfield. Essa é praticamente a minha cidade natal.
E sempre surfei aqui na praia de Deerfield e até mais pra cima. Então eu tava contando com isso. Eu tava contando que eu ia botar essa prancha no pé e ia ser que nem surfar. Mas isso vai estar pro próximo podcast, o dia que eu conseguir esquiar. Deerfield, mas pra pegar onda aqui é um pouco raro, né? Tem que ir o quê? Furacão chegando, não é então, tão fácil entrar onda aqui, esse aí é o mito de Deerfield, né? Quem gosta de falar isso é o pessoal que vem de fora. Mas a verdade é que Deerfield é muito bom pro surf. É mesmo? É, muito bom. A nossa época que não dá muita onda é no verão. Mas o inverno dá bastante onda. O que não dá é ondas que nem você vê no Havaí, que nem na Pipeline, aquelas ondas de duplo pra cima da cabeça e tudo mais. Mas pra surfar, cara, Deerfield é a praia melhor que tem no sul da Flórida. É mesmo? No sul da Flórida, com certeza. Onde que é? Tem o pier ali de ali no pier. Perto do pier. Você só pode surfar do lado norte do pier, onde o pessoal fala que é o lado brasileiro. Onde tem onde tem a quadra de vôlei, isso. Tem o pessoal só se pode vôlei. Surfar ali, do lado sul não se pode. Mas o interessante é que Deerfield, pros brasileiros, tem essa mitologia, não, aqui não tem onda e tal, mas talvez para eles, né, que você vai no Brasil, tem Ubatuba, tem o Rio de Janeiro, tem aquelas ondas enormes. Mas tem onda suficiente, né? Nós surfamos ali a vida inteira. Cara, não sabia. A vida inteira aqui em Deerfield. Pertinho do pier ali, juntinho já com os tubarões. Já várias vezes atravessei aquele pier em Deer dos amigos. Juntinho, o pessoal fica pescando ali, né? Cara, Deerfield pra mim, a primeira vez que eu vim pra cá, muitos e muitos anos atrás, passeando ainda, é um dos lugares mais bonitos pra mim, a praia mais gostosa que tem de ficar. Eu lembro que a gente entrou no mar ali e falou, vamos parar o carro aqui, vamos dar uma olhada. A gente acabou ficando dentro da água 1 hora, água quentinha, né? Uma banheira praticamente. A gente acabou ficando dentro do mar. É uma praia muito gostosa, cara. Eu não sabia que tinha onda aqui, não. Não, eu gosto. Olha, Deerfield pra mim é um ponto meio nostálgico. Igual eu te falei, né? Nós chegamos aqui, eu fiz o middle school em Deerfield, que é da 6ª à 8ª série, e o high school também em Deerfield. Então eu vi Deerfield crescer, né? É algo que tem muito a ver com o seu podcast. Deerfield, quando eu era mais jovem, né? Hoje eu tenho 44 anos. Em 94 eu tinha 14. Eu vi Deerfield se transformar completamente. Por exemplo, eu tinha um amigo que tinha uma casa ali numa rua da praia. Assim, coisa assim de milhões de dólares hoje. Mas ele tinha uma casa onde a gente, quando matava a aula, deixava as nossas pranchas lá. Na frente da praia mesmo? Quase na frente. Prédios hoje, não? Não, tem a praia, né? A rua da praia, a A1A. Aí a próxima de baixo. Uhum. Ali tem uma rua onde um amigo morava ali e nós escondíamos as bicicletas ali. Escondia as pranchas para quando a gente queria matar a aula, ia para lá e, putz, aí hoje eu fui lá, tá tudo cheio de prédio. Tá transformado Deerfield. Mas vai continuar transformando. E vai continuar transformando, mas Deerfield era uma cidade bem pacata. Aí o desenvolvimento aconteceu de 30 anos para cá, que Deerfield tá virando assim uma cidade quase metrópolis. O bom dela é que ela nunca perdeu o caráter de uma pequena cidade de surf. De praia. É muito gostoso ali. Eu gosto dali. Mas me contou, voltando um pouquinho, Patrick, como é que é essa história? Eu brinco que você falando inglês, você já não tem mais aquele sotaque que eu tenho ainda, que as pessoas que estão aqui há menos tempo estão. Então você já fala igual. Aliás, ensina pra gente como é que fala a cidade de Fort Lauderdale. Fala aí pros brasileiros, que eu acho que quando o pessoal vem aqui, a maior dificuldade é falar Fort Lauderdale. Como é que é? Fala aí, que nem um gringo. Fala aí. Olha, eu gosto de brincar, eu gosto de brincar que os arquitetos mais famosos, eles manteve o sotaque. Eu não tive essa oportunidade, né? Eu tô tentando trazer ele de volta, mas Fort Lauderdale é falado como Fort Lauderdale. Então vamos de novo, olha lá, vamos de novo. Como o brasileiro fala, você fala... Fort Lauderdale, que eu acho muito mais bonito, eu acho muito mais elegante, ainda mais para arquiteto, tem aquele sotaque latino, é assim, fenomenal. Ensina aí de falar agora. Mas em inglês é Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Isso. Acertou, rapaz, pronto. Acertou. Que legal. O pessoal vem aqui, eles não conseguem falar essa... É difícil. É difícil. É difícil, mas o que eu mais gosto... eu falei pra você, eu só estudei aqui. Então, na verdade,
a língua americana, para mim, ela é a minha língua nativa. Né? Então, só para contar, então seus pais vieram para cá? Sim. Em 1984 para 85. Tá, você tava... Nessa época aí, talvez você não estava nem nascido ainda. 82 eu nasci. Então, nessa época aí, os Estados Unidos, eu acho que ele ofereceu uma anistia e teve uma imigração enorme do Brasil para cá. Então veio muita gente. Meus pais estavam nessa. Então, para você ver a curiosidade, quando eu vim para cá, eu dei tanta sorte, né? Eu agradeço sempre a minha mãe, meus pais por isso. Eu já cheguei aqui com o Green Card. Não passei por processo, já cheguei... Legal que, assim... Aí é por isso que eu me sinto no dever de fazer algo, né? Se, a minha mãe e meu pai me deram essa oportunidade, eu não posso simplesmente trabalhar de qualquer forma. Eu me sinto no dever de levar isso para frente, eles me deram isso, agora eu tenho o dever de impulsionar as minhas filhas mais longe ainda. Porque senão se você sabe, saindo do Brasil, da sua família, de uma língua nativa e vir para um país onde você não conhece nada, é difícil, cara. As pessoas que fizeram esse sacrifício, é de tirar o chapéu mesmo. Mas nós viemos nessa época aí e pronto, e só cresci aqui. Eu até brinco com o pessoal que fala, mas por que você consegue falar as duas línguas tão fluente? O segredo é que eu penso nas duas línguas. É porque isso que é engraçado. O pessoal que eu conheço que está esse tempo todo aqui nos Estados Unidos, ele já falaria o inglês muito bem, que você fala, aí sem sotaque nenhum, pelo menos para mim. E o português, aquele português um pouquinho meio de gringo já. As minhas filhas é assim. Mas o seu português é também... Sim, mas é porque a minha geração é um pouco antes, né? A minha filha é desse jeito. Agora, na minha geração dos anos 90, a minha mãe fez questão, cara, de nós conversarmos português. Com eles dentro de casa. A época era tão precária que a gente pedia vídeo... Sabe aqueles vídeo-cassete do Brasil? Sim, lógico. Não DVD, gente. Vídeo-cassete mesmo. Pois nós pedíamos do Brasil... aí vinha gravado Sai de Baixo, as novelas. Nossa, Sai de Baixo. Tudo vinha do Brasil e a gente ficava assistindo essas coisas, que não tinha muito contato, né? A internet não era fácil, não tinha contato com cultura brasileira. Aí sim, aí a Flórida virou aquilo, eu brinco com o pessoal, agora, hoje é completamente diferente. Hoje a gente trupica aqui em Deerfield, a gente cai ou dentro de um restaurante brasileiro ou dentro de uma igreja brasileira. É um dos dois. Tem vários ali em Deerfield, né? Bem famosos. Que o pessoal faz bastante barulho ali, sim, né? Sim. Só que na nossa época não tinha nada disso. Aí, hoje em dia, tá muito bom ser brasileiro em Deerfield. Tá muito fácil, Tá muito né? fácil. Muito fácil. Você chega ali, eu fui uma vez lá, fui comer um peixe lá. Rapaz, não sabia. De repente começa um pagode ali, um samba. Começa um samba ali, cara. Passou meia hora, eu falei, cara, a gente tá no Brasil. Não, porque só tinha brasileiro lá. Aí o pessoal na rua passando. É um lugar bem gostoso. Eu lembro de uma história rápida. Eu não lembro, você me corrige. 96 ou 98? Quando foi a Copa? A Copa 94. Tetracampeonato? 94. E nós ganhamos a de 98? Não, a de 94 nós ganhamos. Ok, 94. Cara, 94... Tetracampeonato. Nós fechamos. Olha, não tinha internet. Como que nós nos comunicamos, eu não sei, Gustavo. Mas nós literalmente fechamos aquela sample ali. Todos os brasileiros foram pra lá. Foi uma loucura. 94. Foi uma loucura. Sem internet, sem celular. Só que todo mundo teve a mesma ideia. Todo mundo foi pra lá e acabou fechando. Caramba, loucura. Imagina. Foi uma época muito boa aqui de ser brasileiro. E assim, de muito orgulho, né? Para ter o nosso país, ganhar a Copa, e os americanos e aquela coisa toda, era bem legal. Sempre foi um reduto, então, de brasileiros ali? Assim, sempre foi. Só não tinha muito lugar de se congregar. Sempre teve bastante brasileiro em Deerfield, só que não tinha ainda os empreendedores brasileiros. Isso era o que faltava. Era gente com visão. Né? E é o que a gente está tentando fazer aqui. Você na sua área, eu na minha. E começar a mudar, começar a colocar a nossa cultura no mapa. Né? E eu acho importante isso, porque eu acho que tem tanta inovação que sai do Brasil. Né? A mentalidade brasileira ela é diferente da mentalidade americana. A gente... como é que se diz? É muito difícil achar uma pessoa com tempo ruim brasileiro. Talvez pelo fato de passar por dificuldades no Brasil, quando a gente recebe uma oportunidade, nós temos a tendência a agarrar ela com muita força. E é o que mudou, eu acho, que mudou assim, a fábrica urbana
de Deerfield, de Fort Lauderdale. Eu acho que o brasileiro teve uma grande parte em mudar essa fábrica. É um outro tipo de imigração que você acha também? Diferente hoje em dia que tem? Eu acho que quando a gente imigra do Brasil para cá, a maioria de nós que nos imigramos temos uma ambição diferente. Né? É uma ambição de, como que eu vou melhorar não só a minha vida e contribuir de uma certa forma. Uhum. Né? É por isso que eu gravitei para a arquitetura. Porque é uma forma de contribuir, de mudar, igual eu digo, eu gosto de falar, de mudar a fábrica urbana da nossa cidade, dos nossos espaços. Sim, e é uma maneira muito fácil para mim de fazer isso. É natural. E aí me conta, aí você vem... migrou pra cá, aí fez a high school aqui, Sim. certo? Foi crescendo, o inglês, imagino que naturalmente Sim, pegou, naturalmente, né? Quando o pessoal vai crescendo, é uma esponja, né? Criança é uma esponja. É ruim. E aí, como que vem isso da arquitetura? É processo natural? Você Não, gostava de... Na época usa compasso ainda hoje? Usa sim. Compasso. A minha história com arquitetura, ela não é nem um pouco convencional. Você escuta grandes nomes, né? O Niemeyer, o pessoal do Brasil falando, putz, eu desenhava desde pequeno e tal. Eu desenhava desde pequeno. Só que... Você tem aptidão, né, pro desenho? Sempre gostei de artes. Só que nessa época aí, dos anos 98, a internet começou a explodir, eu acho que eu comecei a faculdade na arquitetura e parei. Né, parei por um bom tempo, as circunstâncias da vida, nem lembro por quê, para dizer a verdade, mas eu tranquei a matrícula. Talvez eu fiz um semestre de arquitetura e daí eu comecei a trabalhar como appraiser. Sabe o que é appraiser? Sim, appraiser. Então, trabalhei muito por muitos legal. anos nisso aí. Calma aí, explica agora, você vai ter que explicar. Falou, tem que explicar, porque nem todo mundo vai Isso. saber o que faz um appraiser aqui nos Estados Unidos. Ele é um avaliador de propriedades. Tá. Né? A propriedade é vendida, o contrato é assinado entre comprador e vendedor, mas aí vem um appraiser para certificar que a propriedade realmente vale aquilo que esse contrato está pedindo. Se ela não valer, eles têm que reajustar esse contrato ou pagar fora do contrato. Então esse é o trabalho do appraiser, é praticamente garantir um investimento de um banco, né? Porque o banco está te emprestando esse dinheiro. Então, o appraiser vai lá para falar para o banco, não, realmente essa propriedade vale $300 mil. Pode emprestar os $300 mil. Sim. Esse é o trabalho do appraiser. Então, ele vai dar, na verdade, ele dá o aval lá para o banco, porque o banco que está, na verdade, aqui nos Estados Unidos, a gente consegue, às vezes, financiar uma casa com 3,5% de entrada. Isso quer dizer que o banco está ali colocando dele na reta de 96,5%. Só 96,5%. Então, e se este cara não pagar essa propriedade... Quem está no prejuízo é o banco, que é o dono de 96,5%. E daí eles têm que desfazer dessa propriedade. Ele tem que desfazer. Então, ele quer ter certeza que a casa tem seguro. Exatamente. Certo? E quer ter certeza também que essa casa vale realmente o que você está pagando. Então, não é chegar lá e oferecer 500 mil. Não, aí o banco vai querer, tudo bem, eu vou te emprestar 96,5 desses 500 mil, né? Sim. Eu vou querer saber se, caso alguma coisa dá errado, se eu vou conseguir revender essa casa pelo 500 mil. Então, essa... figura aí do appraiser, exatamente. Aí era isso que eu estava fazendo por um bom tempo, a grana era boa. Teve aquele boom do mercado, né, de 2006 até 2008. Beleza, tá chegando o final da festa, tá aqui, né? Tá vendo? Ninguém está sabendo o que tá por vir ainda. Aí, cara, é interessante que eu fui fazer um appraisal na casa de um arquiteto. Você conseguiu se formar, porque é uma certificação, pelo menos hoje, é difícil. Hoje... Você tirou? Sim, tirei. Né, eu tinha até uma firma de appraisal por muitos anos e ainda está aberta até hoje. E se eu quiser fazer appraisal, eu faço. Tô errado. Hoje são anos para... Hoje você tem que bacharelar. Bacharelar? Você tem que bacharelar. Aí fui fazer esse appraisal na casa desse cara, aí tinha uma gota esquisita caindo do teto, assim... Que nem de caverna. Uma escultura, exatamente, caindo do teto. Aí eu perguntei a ele, o que é isso aí? O nome dele era George. O que é isso aí, George? Ele contando, né, que arquiteto gosta de contar história. Falou, porque eu sou arquiteto e tal, papapá. Aí eu voltei ao assunto com ele. Acho que nessa época eu já tinha 26 anos. Voltei assim, olha, eu fechei minha matrícula, só que... Olha que idiotice. Eu virei e falei assim, só que eu acho que eu tô muito velho pra voltar. Eu acho que ele chegou até a rir da minha cara. Ele falou, como é que você já tô muito velho? É a mentalidade de jovem, você tá velho. Aí ele virou pra mim e falou assim, Patrick, você não passa de um
pintinho da primavera. Ele falou exatamente isso, nunca esqueci isso. Aí pronto, quando ele falou isso, Gustavo, aí já era. Aí eu voltei com a força toda. Bacharelei, mestrei, tudo ali em Miami. E o gozado é que no dia que eu me formei, eu mandei um e-mail pra ele. Cacei ele, mandei um e-mail. Tô formado por sua causa, preciso de um emprego. Ele foi lá e me empregou. Aí trabalhei com ele, desenhando esses hotéis ali de Deerfield, de Fort Lauderdale, por uns 2 anos, até eu abrir a SPS. Ah, que legal. Então você foi ali no desenhando hotéis no começo? Nessa firma eu fazia hotel e condomínios, apartamentos, assim, não o apartamento, né? O prédio, o edifício. Então a gente só fazia edifícios. Porque é até legal explicar pro pessoal como que funciona até a diferença, né, do Brasil para cá. Quando a gente vê um planejamento aqui, ele é muito bem feito, é muito robusto, né? Sim. E ele vai acontecer, né? Principalmente esses planejamentos urbanos, né? É uma coisa grande que ela acontece mesmo, né? E quando se começa o processo, já tem um período, lógico que obra é obra, né? Mas já tem uma coisa robusta, né? Para aquilo acontecer. Já tem uma caminhada por trás disso. Uma caminhada por trás, né? Um exemplo disso é um projeto nosso que está em construção agora. Né? Se passar lá, você vai ver as 8 unidades, mas o processo realmente começou em 2020, no começo de 2020. É aquele de Croissant Park? O Croissant Park começou em 2020. Maravilhoso aquele projeto, hein? É um projeto que eu tô muito orgulhoso dele. Tá, entende? Ele é um projeto assim que eu tive muita liberdade, ainda mais para um arquiteto que, né, acabou de lançar uma firma e esses investidores, né, confiaram em mim. E que é difícil, né? É difícil você botar 10 milhões, 5 milhões na mão não de um jovem, mas para arquitetura, ter 30 e poucos anos, é jovem demais. Né? O arquiteto bom é de 50 anos, 60 anos para cima. Aí eles me deram essa oportunidade e, cara, lutei assim para pegar esse projeto, fazer ele acontecer. Por quê? Como funciona aqui o projetar a aprovação de um projeto, né? Porque fazer o desenho, fazer um projeto ficar bonito, esse aí é um talento, né? É um olho que você tem. O que arquitetos geralmente não têm é a habilidade de navegar o processo burocrático, que é o que a gente não gosta de fazer. Sim. E talvez pelo fato de eu ter trabalhado no real estate muitos anos, essa navegação veio com facilidade para mim. Então esse projeto ele não era de direito. Tem projetos de direito e tem projetos que é a mais, né? Além de você entrar em concordância com o município de todas as normas, tudo mais, esse é o projeto de direito. Contanto que você seguiu todas as normas, eles vão aprovar o seu projeto. Só que aí tem uns a mais que quem decide é o prefeito, é os vereadores, e o Croissant foi isso. Cara, se você, às vezes, isso que eu acho até interessante, mas é difícil, mas você é quase que um político, às vezes, né? O trabalho de arquiteto é bem político. É bem político aqui, tanto né? aqui quanto no Brasil, no Brasil eu também. vejo. Mas aqui eu acho, porque assim, até bom explicar pro pessoal como é que cada cidadezinha aqui, né? Você pega o sul da Flórida inteira, né? A Flórida inteira. A Flórida inteira, mas como você tá baseado ali Eu gosto de Fort. De Fort, você tá ali, é a sua casa, seu quintal, né? Ali você conhece o cara da padaria, o cara do restaurante, tudo. O que pode, o que não pode. Ali, aquela esquina... Eu lembro que quando eu fico enchendo o saco do Patrick, vira e mexe, eu mando mensagem pra ele. Eu tava vendo históricos das nossas mensagens, vira e mexe. Ele querendo café de graça. Ô, Patrick, esse terreno aqui, depois ele vai falar, é terreno em formato de torta e não sei o quê. Só que eu já fiquei esperto com todo mundo que me liga. Agora, quando me liga, eu falo, você vai pagar o café. Aí nós vamos lá. A última vez, quem que pagou o café? Eu não lembro. Mas sempre vai ser você agora. Aquele cubano, né? Isso. Nossa, aquele café cubano colado. É bom, né? E você toma, você fica assim, você fica ligadão. Fica ligadão. Aquele lá é só quem fez arquitetura na faculdade que sabe que café é aquele. É aquele para acordar, para fazer projeto de madrugada. Para fazer projeto de madrugada. Então é uma politicagem ali que você vai andando ali, que você tem que ir fazendo cada com muita cautela, Gustavo. Meu Deus. Se você pisar no dedo de um desses vereadores, eles acabam com o projeto. É muita cautela. Eu gosto muito de um arquiteto dinamarquês. Ele lançou um livro. Quem tiver no seu público que for arquiteto, eles vão saber. Ele chama Bjarke Ingels. O livro dele chama Yes is More. Ou seja, a filosofia dele é falar yes para tudo. E é desse jeito que eu tento fazer. Eu tento agradar. Tem que agradar todo os caras. Mundo, né? E tem um outro arquiteto, chama Kogan.
um herói meu, gente, Kogan, do Brasil. Mais famoso, eu conheço. Cara, um herói meu. Ele deu uma entrevista, eu queria ter um sotaque igual ele, viu, Gustavo? Kogan fez uma casa em Miami lá, né? Fez, linda. Depois você fala. Aí ele deu uma entrevista anos atrás, ele falou algo tão certeiro, ele virou assim, em inglês, eu vou falar em inglês o que ele falou, né? Ele falou assim, o cara perguntou, como é que é o trabalho de arquiteto? O Kogan virou e falou assim, my job is like the prostitute. Is to give pleasure to the other. Eu falei, nossa, traduzindo, ele falou, o meu trabalho é que nem o da prostituta. É dar o prazer aos outros. É pesado isso, Sim. Mas é completamente válido. Sim. O nosso trabalho, ele é literalmente isso, criar espaços prazerosos. E se nós conseguimos fazer isso e navegar essa burocracia, aí a gente tem uma chance boa de fazer projetos legais. E é por isso também, né, que eu acho que tem essa importância. Eu já vi cliente falar, eu tenho um arquiteto no Brasil, eu vou tentar fazer o projeto com esse arquiteto do Brasil, porque realmente o arquiteto já sabe o gosto, já sabe Sim. como que é para fazer, como que não é para fazer, e no Brasil dá muito certo, perfeito, o arquiteto é fantástico. Sim. Só que chega aqui, aviso, não é o ideal, porque aqui é diferente, é outro mundo, não é só arquitetura, você vai ter leis, você vai ter essa burocracia, você vai ter que saber navegar em todos esses caminhos, essa politicagem, o que pode, o que não pode. Tem um jeito de falar com o cara, você que já tá ali local, você já sabe que dia é legal falar. Exatamente. É até uma coisa assim, pô, a gente tá nos Estados Unidos, mas às vezes é uma coisa bem assim, né? O que tem que ser lembrado é o colocar em pauta o investimento, né? Tudo bem, você vai economizar centavos. Vai ser centavos porque, em uma vista de um projeto de 5 milhões de dólares, como é que fala, né? Um savings, né? Uma economia. De 10, 15, até 50 mil dólares, ela não vai muito matar esse projeto, não. Sim. Mas aí, beleza, você vai e contrata o arquiteto brasileiro, vai vir um projeto bem bonito, se for dessas pessoas que eu falei, eu tenho minhas próprias opiniões, a gente pode até falar sobre, mas quando chegar aqui, esse projeto vai ter que ser aprovado. Então, tem recurso que tem que ser respeitado, tem áreas verdes que tem que ser respeitadas, isso tudo se for um projeto de direito, porque aí ele é mais fácil. Agora, se for um projeto onde você está praticamente pedindo a permissão, por favor, deixa eu fazer, aí sim o the hole is more under. Gosto disso brasileiros. O buraco é mais baixo. Conta então desse projeto, eu acho que esse aí do Crossing Park é um bom exemplo, porque se eu não me engano, eu passei lá algumas vezes, é um projeto, conta pra gente, eram casas que hoje vocês estão transformando, na verdade, em townhomes, né? Era um duplex, né? Um duplex, tinha dois edifícios pequenos. Um andar só, né? Um andar só. Aí tinha um duplex aqui e um duplex aqui. Nós demolimos para fazer 8. O zoneamento deixava eu fazer 8. Só que... Beleza. Você fala, opa, o zoneamento dele vai ser 8. Fácil. Um ano tá de pé. Tá de pé. Só que esse seria de direito. O que não foi prestado atenção dos investidores, licença, é que o zoneamento deixava, só que era condicional. Além do zoneamento, você tinha que pegar permissão, ou seja, um voto ia ser feito do prefeito e seus minions para esse projeto. E nós fizemos, aí nós começamos a navegar isso e teve vários contratempos, né? Teve contratempo esse com o prefeito, teve o contratempo do órgão de trânsito da Flórida. Eles são dono daquela rua. FDP, é isso? Florida Department FDOT. FDOT, FDOT, isso aí. E eles são dono daquela rua lá, principal, a 9. Então, começando do começo, qual eram as dificuldades com o prefeito? O prefeito achava o projeto muito grande. Então, eles queriam que reduzisse de 8 para 6. Se cada unidade ia custar 1,5 milhão, isso aí seria teria um baque de 3 milhões de dólares. Viabilidade econômica vai pro ralo. De cara, 3 milhões de dólares. Aí, beleza. O que nós fizemos para resolver isso? Conversa vai, conversa vem com o prefeito. Comecei a redesenhar o projeto e explicar para ele o que esse projeto ia significar para esse bairro. Que era um bairro que tinha um potencial de melhorar. Mas não estava. Então, ou seja, a demografia do bairro era bastante idosos, pessoas aposentadas. Então, não ia ter investimentos que ia chegar nesse bairro a curto prazo, né? E estava na época do prefeito ser reeleito.
que ajudou também. Então eu expliquei para ele, mostrei o projeto, aí ele falou, ok, vamos levar para um voto. Aí levamos pro voto, só que o voto caiu bem na época do Covid, né? 2020. Foi bem aí quando nós levamos pro voto diante do prefeito e os vereadores, e eu não pude apresentar esse projeto em pessoa. Então eu tive que fazer isso por vídeo. Aí eu lembro e tal, e muita gritaria. O pessoal do bairro não queria o projeto porque, infelizmente, o americano idoso, ele odeia mudanças. Sim. Eles não gostam de mudanças nenhuma, nem para bem, nem para ruim. Ele não pensa nem que aquilo lá vai dar uma valorização para eles. Para eles enorme, só que eles não querem lidar com a inconveniência da mudança. E beleza, apresentei o projeto por vídeo. E eu lembro que o prefeito virou e falou, Patrick, você quer que a gente vote no projeto agora? Eu falei, claro, eu quero que o projeto vá para frente, vamos votar sim. Ele, ok, deixa eu te perguntar de outra forma, você não está aqui para ler o quarto. Você ainda quer que... Aí eu entendi que eu não ia ter o voto. Do jeito que em tonalidade, ele falou, você não está aqui para ler o quarto, que é importante. Por exemplo, que você falou que arquiteto é político, eu precisava de ver o humor dessas pessoas. E eu não conseguia ver por vídeo. Então eu falei, não, não vamos votar, vamos adiar o voto 30 dias. Olha que detalhe, né? Vamos adiar o voto, não arrisquei, porque uma vez que está votado, vira uma bagunça se for negado. Aí corri e contratei um advogado, né? Um advogado que trabalha com a gente até hoje. E aí sim, aí o negócio ficou bem político, Gustavo, porque nós precisávamos porque eu vim desse ramo, né, de edifícios, eu sabia a importância de contratar um advogado de Fort Lauderdale que conhecia todo mundo. Aí, enfim, longa história curta, apresentei nada mudou, apresentei o mesmo projeto 2 meses depois, com esse advogado falando aqui do meu lado. A mesma pessoa que não ia votar no projeto virou e ainda brincou, falou, olha, muito bonito o projeto, viu, Patrick? Meu único receio é que eu nunca vou poder comprar uma dessas unidades. Falei, gente, a política é tudo, tudo. Eles decidem se vai acontecer, se não vai. Ou seja, só porque nós tínhamos um advogado que era amigo de um dos vereadores, o projeto foi aprovado. Essa é a importância de você conhecer o mercado. Ser local, né? Ser local. Essa é a importância de você ser local nesse processo de construção, de investimento, de development. Porque se você não tiver esse tipo de know-how, né, local, esse tipo de maleabilidade de navegar dessa forma, esse processo, talvez esse projeto seria aprovado, mas 10 anos. Mas com 6 unidades. 6 unidades, eu acredito que aquele projeto de 6 unidades não daria lucro, talvez. Acho que daria, viu? Daria, mas diminui muito. Sim, mas 3 milhões não é algo de se jogar no lixo. Gente, 3 milhões eu ia lutar por esse projeto, mesmo não sendo os meus 3 milhões. Mas, né, igual eu sempre falo, a gente é investido de uma forma tão profunda em projetos, eu ia se afundar com esse navio. Eu ia me afundar com ele. Porque é um projeto muito bonito, né? Então, ali são tem os duplex, e vocês estão construindo ali quantas unidades? 8. Então, derrubamos o duplex. Sim. Aí fiz mais 2 edifícios virado ao contrário, né? Os duplex imagina que os duplex estavam assim, a 90 graus. Eu demoli eles e botei 2 edifícios a 0 graus. Aí criei uma rua entre os dois. Fala dessa rua também, que isso que eu achei interessante. Essa rua, ela é uma rua, na verdade, é a rua interna ali. Interna desse projeto para você poder entrar para sua garagem. Sim. Esse foi um dos acordos com o prefeito. Aí que entrou o departamento. Quase. Um dos acordos com o prefeito foi esse. Ele falou, ok, eu falei para eles, porque a Flórida não gosta, a gente está numa vibe de não querer ver a garagem, as portas da garagem. Sim. Então, esse aí foi um dos acordos. Eu vou virar a garagem todas para dentro, nenhuma delas aponta para a rua, ou seja, vai ser só fachada bonita apontando para as ruas, aonde o pedestre vai ficar feliz, contente, o prefeito vai ser votado novamente, vai ser tudo bem. Aí entrou o FDOT, que é o Departamento de Transportação da Flórida. Eles viraram de última hora para a gente e falou que queria 10 pés da nossa propriedade, uma dedicação de 10 pés da nossa propriedade. 10 pés dá mais ou menos aí uns 3 metros. Uns 3 metros. O que isso nos afeta? Afeta que se nós dedicarmos, chama dedicação, dedicarmos parte do terreno, a nossa linha de propriedade, aonde a gente é dono, ela muda.
aonde o nosso recuo também muda. Muda tudo. Muda tudo. Então, ou seja, mais uma vez, 2 unidades estavam em risco. Aí sim, começou a haver outros tipos de negociações. Eu entrei em contato com o departamento de transportação e comecei a negociar com eles. Falar, olha, gente, dedicar 10 pés vai ser, não vai ser viável para esse projeto. E outra, aí eu deixei claro para eles, falei, e vamos ser bem sinceros um com o outro. Esse bairro ele já está feito. Vocês, assim, se vocês um dia expandir essa rua, vai no mínimo 100 anos. Eu, você, todos nós vamos estar mortos se essa rua um dia for expandida, porque vocês não vão derrubar essas casas. Essas casas têm donos. Sim, são ruas pequenas ali, estreitas, até pro padrão aqui americano, são bem... Aí quando eu apelei para esse emocional, eles, ok, o que você sugere? Aí eu sugeri dar um easement. Como é que eu falo easement? Easement é tipo é uma permissão, né? Em vez de dedicar esses 10 pés, eu dei uma permissão perpétua para eles. Se um dia eles quiserem, eles podem fazer o que quiserem com isso. Aí o que você vai falar, Patrick, mas aí eles podem fazer o que quiser. Sim, mas lembrando que o bairro já está estabelecido, nada vai ser feito. E se for feito, vai ser daqui 10 anos, quando todo mundo ali morrer e vier um developer e comprar tudo. É o único jeito. Porque eles não vão desabrigar as pessoas. Se um dia eles vier, realmente eles têm uma permissão perpétua de expandir a rua, aonde sim, aí sim nós vamos ter que rever o que fazer com aquele estacionamento que está ali. Mas do mesmo jeito não afeta as unidades. Afeta só o recuo. Legal, você falou de carro. Eu vou pegar um gancho de uma coisa que você falou uma vez, que você falou que a Flórida foi construída para... Meu Deus. Agora, momento deu confusão, viu? Cara, você fala o que quer, tem que estar... Você falou que a Flórida era feita, explica pra gente, isso que você falou, que a Flórida era feita para carros, não para pessoas. Era isso? É isso que você falou, exatamente. Né? Eu tenho opiniões fortes sobre o urbanismo, entendeu? Ótimo. Por quê? Eu sempre vou no Brasil. O nosso Brasil, ele tem áreas que é bem precária, sabe? E até as áreas precárias, Gustavo, eles fazem o urbanismo bom, né? Você vai em São Paulo, tem... as áreas, pelo menos que eu fui em São Paulo, tem calçadas grandes. Ih, rapaz, acho que você foi lá pro Jardins. Talvez, não sei. Mas as calçadas onde eu fui é grande, tem carros estacionados paralelamente nas calçadas. É algo que a Flórida não faz. Calma aí, eu acho que o que você está querendo falar é que hoje em dia você vai lá, tá tudo muito mal cuidado, né? Não, mas é o que você está querendo falar. Não estou falando de lindeza, estou falando de estratégias. De ter o lugar para o carro, né? Isso, exatamente. Isso, tá. As estratégias urbanas, sim, o Brasil tem, né? O que não tem é o cuidado, sim, né? Mas, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Você conhece ali a Sample, né? Sim, Sample Road. A Sample. Uma história pequena. Eu tava andando na Sample, ela tem uma calçada de 3 pés. Para todo mundo entender... Que é os 3 metros. Não, 1 metro. 3 pés, 1 metro. 3 pés, 1 metro, perdão. Uma calçada de 3 pés. 3 pés. E o trânsito navegando ao lado dessa calçada a 45 milhas por hora. Qual é isso aí em quilômetro? 90? 45 milhas por hora? Mais ou menos 75, 80. Ou seja, eu tô andando numa calçada de 3 pés... ao lado de um carro correndo 80 milhas por hora. Assim, é muito inconfortável. Por isso que na minha cabeça já veio os 3 metros, porque 3 pés é muito pequeno, né? É muito pequeno. E por isso que eu digo, a Flórida não foi feita para pessoas. Não, eu vou te falar mais. Agora eu acho que o pessoal, graças a Deus, pegou essa sua ideia. Porque onde eu moro também é um condomínio, e você não tem... Condomínio super legal, arborizado, tudo... Não tem calçada. Não tem calçada. É muito esquisito. Então a gente vai andar, vai caminhar, cachorro, com a família. E você vai, tudo bem, é condomínio, é velocidade controlada, mas você fala, cara, cadê a calçada? E aí você vai querer ir pra rua, pra algum lugar, não tem calçada. Eu imagino, talvez, na minha cabeça, de uma Flórida antiga, que era tão quente como quando começou a fazer, que o condomínio é mais antigo. Foi debilitadamente, né? Foi propositalmente feito dessa forma. Olha, eu dava aula, quando eu lecionava lá pela indústria do petróleo e automobilística. Exatamente. Quando eu lecionava lá na Florida International, a gente falava muito sobre isso. E até tinha opiniões opostas, que eu convido, não tem problema, eu convido, porque eu consigo defender. E isso era um problema polêmico, porque
que acontece aqui na Flórida? Nesse caso, por exemplo, eu estava andando esse dia, eu andando com o meu cachorro, a Jéssica, minha esposa, comigo, passou um amigo meu de carro a 80 milhas por hora e nos viu. Olha que mentalidade. Ele ainda virou e falou assim, putz, a gente devia talvez voltar e ver se o Patrick tá tendo alguma dificuldade. A gente andar na rua aqui, as pessoas assumem que nós estamos tendo dificuldade. Sim. Mas será que também não é questão do calor? Que a gente, nós estamos na Flórida hoje, no meio do inverno aqui, tá o quê? 75 graus, que é o famoso 23. Hoje tá gostoso. Porque nós estamos no meio do inverno, Sim. Mas quando vem o verão, né, bruto. E o resto dos Estados Unidos está se acabando em neve, menos tanto. E nós o verão é bruto, mas eu te digo assim. Não é por causa, talvez, disso também, porque é tão quente que o pessoal não... O porquê que eu não acredito que é? A minha esposa Jéssica é de Goiânia, né? Eu tive lá visitando pouco tempo atrás agora, no verãozaço. Gente, Goiânia é muito quente. Você é de Goiânia? Não, mas eu tenho amigos de lá. Gente, é muito quente. Goiânia é assim, é insuportável. E mesmo assim o povo tava andando na rua. Ou seja, ok, nós estamos bem acostumados com o nosso ar-condicionado. Mas eu acho que se nos desse a oportunidade de criar centros onde é fácil, eu não tô falando da gente andar 10 quilômetros, né? Não tô falando da gente fazer a caminhada de Trindade, de Goiânia até a Trindade até a Basílica. Eu tô falando da gente poder descer no mercado, e fazer compras. Né? No parque. A diferença é que se eu descer da minha casa hoje, para mim fazer compras, fazer feira, é de carro. Tudo é de carro. Tudo é de carro. As nossas garagens, né? Por isso que essa foi um ponto bom com o prefeito, que você vê uma casa, a sua casa, você tem uma casa, todo mundo, a garagem é assim, é na frente da fachada. E é horrível uma porta de garagem. Mas como que eu faço então? Calma aí, porque realmente eu acostumei com o padrão não sei nem se eu... Como é que eu for? Minha casa, tá lá. A casa, o que eles fazem hoje é o two car garagem, no médio padrão, no alto padrão vai para 4, 5... Me resolve esse problema, então. Eu viro ela 90 graus e entro na lateral, aonde está aquele recuo. Mas eu preciso de mais espaço. Talvez. Também. Não vai. Terreno. Não vai. Sempre não vai funcionar, né? Não vai ser sempre que funciona. Sim. Mas a teoria urbana que eu gosto. Vamos falar sobre aonde houve o erro aqui na Flórida. A teoria urbana bem sucedida, se eu pudesse desenhar para você, seria o seguinte: usar esses copos. Casa. A nossa casa está aqui, teria um pátio aqui e a sua garagem aqui, né? Casa, e talvez aqui... Lá no fundo? Lá no fundo. E talvez aqui em cima da garagem, um estúdiozinho, né? Para mim de arquiteto, eu ia amar trabalhar dali. Sim, home office. Isso. Aí aqui, nesse lado, se o pessoal estiver vendo, aqui tá a rua principal, né? A rua principal, com uma calçada ampla, e carros estacionados paralelamente nessa calçada. Por quê? Esses carros é importante. Você vai falar, Patrick, mas aí você está congestionando. Esses carros é importante para proteger o pedestre. O pedestre se sente mais seguro quando existe uma barreira física entre a calçada e o trânsito. E na rua de trás, então, você põe aí tem que ter uma rua de serviço também. Aí na rua de trás vem uma rua de serviço. Tem bairros da Flórida que começaram a fazer isso. Então, agora eles estão fazendo lá para a área de Orlando... Celebration. Bangalô. Já viu? Isso. Bangalô tá na moda agora, porque ele não é nem uma townhome, uma casa geminada, e não é nem uma casa normal, uma single family. Sim. Então ele fica no meio termo e os bangalôs são exatamente o que você está falando. À frente da casa, aí vem é lógico, o problema é que vem um jardim menor ali no meio e lá para trás vem a garagem de 2 carros casa de duas garagens e essa rua de serviço. Mais ou menos isso. Esse aí é um urbanismo bem sucedido. Por quê? Ele nos dá a confiança do meu filho brincar ali naquela calçada. Imagina se eu deixo a minha filha andar de bicicleta ali na Semple, naquelas 3. Não tem como, gente. Não tem como. Então, é por isso que eu falo, a Flórida foi feita para carros. Ela não foi feita para nós, para o pedestre urbano, né? E isso é a parte triste. Por quê? Nós estamos cada vez ficando mais reclusos dentro dos nossos... Eu sou um arquiteto. O meu trabalho é fazer espaços. Espaços para as pessoas. Para as pessoas. O meu trabalho, desde a época assim, de Logei, né? Se a gente for falar de história de arquitetura, Logei, a cabine primitiva era quatro árvores e as folhas. Dava abrigo. Esse é o trabalho do arquiteto, fazer abrigo. Só que daí nós começamos cada vez mais a evoluir e ficar mais recluso.
A arquitetura bem-sucedida é quando nós conseguimos fazer o espaço gostoso e ainda integrar ele com o essencial que é o nosso estar lá fora. A nossa natureza é ficar lá fora. Nós não fomos feitos para ficar preso dentro de casa. Nós fomos feitos para fazer parte do mundo, né? Isso é onde a Flórida deixou a bola cair. Nós ficamos super focados em melhorar o interior e esquecemos do exterior. Eu já ouvi arquiteto, designer de interiores aqui falar, vamos para fazer projeto imobiliário, falou, aqui a gente gasta muito nos finishes, com os acabamentos de dentro, e a casa por fora você bota um pátio ali, bota um pátio mais ou menos, porque por isso tem muita casa às vezes nova, o cara construiu e fala, nossa, essa casa, tanto... aí você fala, por fora, mas quando você entra, aquele luxo, mas o cara vive lá dentro, uma né? Oportunidade perdida aqui no nosso clima tropical. Sim. Tudo bem, talvez para Boston é diferente, Sim. mas a Flórida, gente, o ano inteiro é o clima bom. Sim. Né? Às vezes é muito quente. Lá em junho, julho fica um pouquinho quente. Às vezes demais. é muito quente, mas é por isso que o seu ambiente interior é gostoso. Sim. Ok, tudo bem, talvez você não vai ficar 10 horas no verão lá fora. Eu mesmo, no verão, eu tento evitar ir na praia, porque realmente é muito quente. Não, eu vou, que eu moro muito próximo da praia, e não é quente. Então, eu tenho esse medo. Porque tem a brisa, nós temos a brisa. De leite azedo aqui, eu fico vermelho que nem um camarão em 2 minutos. Mas o resto do ano, Gustavo, o nosso clima é perfeito, cara. Muito bom. Muito bom. De novo, aqui nós estamos no meio do inverno, tá? 23 graus lá fora. E o que você contou um pouquinho, que eu tô vendo, mas eu acho assim, quando você vai para lugares que estão em desenvolvimento, por exemplo, Orlando, que aqui a gente não tem mais espaço. De um lado é o mar, do outro lado é o mar também. É o mato, né? É o Golfo da América agora. Agora mudou, Golfo da América, rapaz. Vamos entrar nisso ou não? Vamos entrar em política. Vamos entrar em política. É o Golfo da América, mas do outro lado, então você não tem espaço. Agora você vai para Central Florida, algum outro lugares novos, eu começo a ver, eu também tenho vamos dizer, essa crítica à arquitetura do jeito que o urbanismo do jeito que ele é feito, e eu acho que quando a gente está fazendo uma coisa nova, tem essa oportunidade de fazer tudo de novo. Exatamente. E eu tô vendo o quê? Primeiro, calçada 100%. Até calçadas em lugares assim que não precisava, porque assim, você olha lugares e fala, aqui ninguém anda, porque tem muito lugar que não tem sentido. Mas legal, calçada, então tem esse projeto. E esse projeto cada vez mais, dessa ideia, que o pessoal sempre fala que é nova, mas não tem nada de novo. Que é o que você falou, é da vila, o conceito da vila. É a casa, é o mercadinho, é o escritório. Então, eu tô vendo, e a gente tem lá, por exemplo, lá na Central Florida, Orlando, muito conhecida, amada pelos brasileiros, Celebration. Feita pela Disney, que era o sonho do Walt Disney, né? E Celebration, você vai lá, cara, você sai da casa, você tem ali a sua parte, tem o lago, você tem a piscina, você tem o clube, você tem os restaurantes, você tem o bar, o café, tem o supermercado. É mais ou menos isso que você está falando, né? A minha irmã se mudou, ela morava aqui no mesmo condomínio que eu. E se mudou para Celebration. É assim, eu vejo os vídeos que ela bota no Instagram, do meu sobrinho Maverick, a minha sobrinha Emma, eles brincando de bicicleta tranquilamente, Gustavo. Nunca, assim, dentro do meu condomínio, ok, tudo bem. Né? Dá para brincar tranquilo, os carros vão devagar, mas em qualquer outro lugar da Flórida que não for condomínio fechado, vai ter dificuldade com isso, vai ter uma certa insegurança, né? E sendo bem claro, eu estou falando do mesmo jeito que eu falei do Brasil, que eu acho que a estratégia urbana em certas cidades funciona, Curitiba, áreas de São Paulo, Maringá, e eu não fui ver, mas me falaram que Florianópolis também tem essas estratégias. A Celebration tem, e é bem sucedido. O que eu não gosto de Celebration, obviamente, é a arquitetura deles, aquelas casas bem da Disney, mas não tem nada a ver, eu não estou falando de estética, né? O meu problema... funcionalidade é exatamente. Sensacional. Como arquiteto, eu estou muito mais preocupado como funciona algo do que como algo aparenta. Sim. Entende? Entendi. A aparência e talvez... Mas é importante também, né? Isso, talvez é onde a gente diverge tanto de um arquiteto recém-formado do Brasil. Né? As minhas críticas que vêm do Brasil é essa. Parece que nós, entrando em outro assunto, parece que nós esquecemos os grandes mestres brasileiros e o pessoal que está saindo está ultra preocupado com o exterior. Eu chamo do síndrome de Alphaville. Ultra preocupado com aquele exterior extremamente super estimulado, né? O exterior.
E parou por aí, né? Não tem profundidade nos espaços em arquitetura. Onde o Kogan, Jacobsen, Niemeyer era assim, fenomenal em trazer algo bom e simples, né? Se você ver o nosso lema, o nosso slogan do nosso estúdio, é literalmente isso, simplicidade, informalidade e extremamente atenção aos detalhes. Eu não estou interessado em fazer aqueles prédios da Zaha Hadid que você vê em Miami, que vai fazendo isso. Eu acho legal, acho bonito. Eu não acho que ele agrega de uma forma importante a sua vida pessoal. Estou muito mais importante em agregar da forma como que você vive. Como que você vai viver. Como todo. Essa é onde a nossa arquitetura diverge. Depois eu quero, antes de entrar nesse tema do Brasil aí, das diferenças, eu queria... Tem o que está sendo feito hoje em dia, que eu vejo muito aqui, principalmente no sul da Flórida, é o quê? É o caixote, né? Sim. Aquele caixote. Então, você vai lá e tá todo mundo construindo aquela mesmo caixote. O caixote branco. O caixote branco. Exatamente. Sem telhado. Quer dizer, não tem telhado, mas o telhado não está aparente, não está ali. Por que essa tendência que eles chamam de estilo moderno, né? Contemporâneo? Mas você vê, tudo, realmente eles estão construindo... Sim, como é que fala? Replicando, né? Eles estão replicando. O nosso DNA do modernismo. Sem falar muito sobre uma lição de história, é tudo baseado numa casa que chama Villa Savoie, lá na França, por Le Corbusier, o pai do modernismo. Tá. Aí, ou seja, todo recém-formado, nós somos indoutrinados a Le Corbusier é o cara. Entendeu? E realmente ele foi muito importante. Aonde a bola foi deixada cair é que os arquitetos recém-formados, até da antiguidade, eles ficaram muito fanáticos por esse tipo de arquitetura, sem levar em consideração o regionalismo, né? Ou seja, lembra que eu te falei, essa casa Villa Savoie, que é a casa epítome do modernismo, ela é literalmente isso, um caixote branco. Ela está localizada na França, onde o clima é um pouco mais frio, tudo um pouco mais frio. Caixote branco tem windows pela janela? Sim, tem janela ribbon, né, que é aquela janela que corre. Ela é bonita, a casa. Ela não cabe muito bem na Flórida, porque vai ser igual você falou, ela é um caixote branco. Por isso que eu falo que as estratégias são mais importantes do que o exterior. O que devia ter sido feito na Flórida é pegar essas estratégias modernas, essas linhas lindas, retas, e trazer para um clima tropical, que é o que os grandes mestres brasileiros conseguem fazer. Você vê que a gente não tem caixote branco no Brasil. Você vai ver em Alphaville. Alphaville tem os aí. Lá você vai ver. Esses dos recém-formados. Você vai pegar os caras mais velhos, que a gente admira, vê uma casa do Kogan, vê uma casa do Jacobsen, do Bernardes. Eles não são caixote brancos. Eles têm um aquecimento na fachada, tem pedras. Aquela do Kogan, né? O Kogan tem uma casa ali em Miami Beach, que ele fez. Sim. Quanto saiu para fazer aquela casa? Conta pra gente. Eu não sei o preço de construção ali, mas eu tenho informação de interior que aquela casa foi colocada no mercado por, acho que 45 milhões. De dólares, tá? E ficou no mercado anos. Ficou anos e acabou sendo vendido, acho que por 19 milhões. Eu admiro muito o investidor, né, o builder, o construtor daquela casa, por ter tomado essa chance, um risco enorme. Tomara que ele ganhou dinheiro nisso, para ele não ficar desencorajado a fazer a próxima. O acabamento ficou lá é de lindo, altíssimo ficou padrão, assim, né? coisa de louco aquela casa. Mas assim, para quem não conhece, ela chama Canal House. Gente, fica no canal, né? Sim, e ela tem um espaço da casa no pátio que você pode nadar com os peixes. É uma piscina... No meio, né? Isso, no meio dela. É uma piscina para humanos e peixes. Mas aí eu fiquei pensando também, carpa, não é que tem lá? Não sei. Porque não dá muita vontade. O que carpa é koi? Não sei também. É aqueles peixes coloridos. Alguém especialista em peixe. Aqueles coloridinhos. É carpa. Então, é para você nadar. Aquele laguinho natural é para humano utilizar. Mas dá vontade porque... Aí cabe a qualquer um, né? Uma pessoa... Eu nunca fui lá, eu vi vídeo, mas... Eu talvez entraria. A minha esposa, eu acho que não. Eu tenho certeza que minha esposa não entraria. Eu talvez entraria, porque é novidade. Eu nunca nadei com os peixes. Você foi lá, né? Eu fui lá naquela casa. Já viu. Tá. Então, essas arquiteturas eu acho muito boas. E você vê que ela não é um caixote branco.
Não. Porque as pessoas, por isso que eu falo... Mas também com essa, você acha, mas chuta um número, quanto será que, chuta não, vai, quanto você acha que custou aí pra fazer uma casa dessa aí? Eu acho que foi $1.000 por pé quadrado. $1.000 por pé quadrado. Eu acho que foi. De acordo com aqueles acabamentos, eu acho que foi. Tá. E o normal é o quê? Você que tá construindo casa, 200, talvez, 190. É uma casa médio padrão? Mas ali é altíssimo. Ali é altíssimo, por isso eu tô dizendo. A médio padrão, high. para comparação do público, né? Médio padrão, talvez Ali... 190, talvez até menos. As casas que você está construindo lá em cima. Sim. Você já pegou um proforma dela? Sim, ali sai o quê? Uns 150? 150, mas 140. Então, $140 por pé quadrado. Essa do Kogan... Vai assim, vai de 110, depende, vai de 110 a 150. Vai. Essa eu imagino que ficou a 1.000. A 1.000. A 1.000. A 1.000 pé quadrado. Olha só, 1.000... Eu acho que sim. $1.000 o pé quadrado, square feet. Exatamente. Eu tenho quase certeza que ela ficou isso aí. Que é o altíssimo padrão em Miami Beach. Ultra padrão. É ultra altíssimo padrão. Em Miami Beach é o que faz. Porque o cara que vai comprar essa casa vai pagar 40 milhões de dólares, ele também tem... A hora que ele já entra passando a mão, né? Isso. Já entra passando a mão em tudo, quer ver os acabamentos, quer ver... não quer ver só a vista, né? Quer ter uma vista ali... Tem uma vista linda também, né? Tem vistas melhores por esse preço, mas não casa melhores. Quer dizer, então 1.000 o square feet ali. Um médio padrão no sul da Flórida aqui, você acha que tá quanto? Uma construção? A gente construção tá de... Médio padrão, uns dos 300 no sul da Flórida. Não, olha, eu 250. tive essa conversa com o construtor, eu tô fazendo a casa deles ali em Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Tô fazendo a casa deles pro próprio construtor e eu tive essa exata... Então é informação fresca. Ele virou para mim e falou, Patrick, o preço quadrado aqui nessa área de Fort Lauderdale tá saindo de 400 a 420 pé quadrado. Médio alto padrão. Médio alto padrão, talvez alto padrão. É porque eles são construtores, então essa casa vai ser vendida a 5 milhões, 4 milhões de dólares. Né? Mas essa foi a informação que ele me deu. Eu gostava de falar 200 a 300 dólares. Eu tô tomando muito cuidado com isso. Eu acho tô que tomando 200, muito cuidado. Dólares, porque a maioria do nosso trabalho, do seu também, como é que fala? É botar as expectativas no lugar certo. Sim. Né? Vocês desculpam, gente, eu tenho dificuldade de achar as palavras em português às vezes. Mas é expectativas no lugar certo. Sim. E se a gente consegue fazer isso, o projeto vai um pouco melhor. Entende? Porque aí isso é importante explicar para o pessoal também, né? Que é uma coisa local. Nós estamos no sul da Flórida, que é um lugar muito mais caro. Então, nós estamos falando aí de... Talvez você consiga, talvez uns 300, 250. Depende, às vezes você é o construtor, você vai conseguir mais barato. Quando você vai para outros lugares da Flórida, você vai para Central Florida, para o norte, são lugares mais baratos. Então, você vai ter... Né, lá para o norte, Ocala, Citrus, você vai ali para um padrão perto dos $100 o pé quadrado, né? Então isso é do local onde você está, né? Aqui é que realmente as coisas são muito caras e a exigência é muito alta, né? Olha, gente, antes da gente começar, o Gustavo me avisou tanto para tomar cuidado com esse microfone, eu não sei se vocês ouviram, ele deu um... Foi eu. Pá! Mas isso aí que você tá falando é completamente certo, viu, Gustavo? Eu não sei se eu te contei essa história. Tem uma casa que nós estamos fazendo agora na cidade de Pinecrest, em Miami, de alto padrão. Linda, boa, ótima cidade. E essa casa vai ficar linda, cara. E quando nós terminamos as plantas executivas dessa casa, mandamos para 3 construtores ali da área. E todo mundo recebeu as mesmas informações, mesmas plantas. Os orçamentos de construção veio a $800 mil, $1.2 milhões e $1.8 milhões em 3 construtores diferentes. Ou seja, todo mundo recebeu a mesma coisa, só que os preços assim variavam de uma forma... Extremamente normal isso. Esquizofrênica. Normal não, é comum, né? Não é normal, é comum. É extremamente normal isso. Já vi também dobrar, porque eu acho que também varia muito assim. O cara, às vezes, não quer fazer aquele projeto. Você entrega para já aconteceu muito com isso. Você entrega a casa lá e sempre a gente faz esse processo. Pelo menos ali 3 a 5 contractors, né? Que é o construtor, certo? Você faz isso também. E eu acho que passa muito também por... Às vezes a pessoa fala, eu tô cheio de obra no momento, eu tô sem tempo praticamente, para eu pegar mais uma obra, não é um projeto talvez que eu queira fazer, então eu jogo um pouco mais para cima, né?
E aí você pega um outro cara que às vezes naquele momento tá com menos obra, tá com pessoal que ele quer colocar, né, que já tá trabalhando, que ele quer aproveitar para essa outra obra, é a área que ele tá, e o cara pega. Então, por isso que a gente sempre recomenda, né? Eu recomendo de 3 a 5, você acha que é um número bom isso quando você vai construir uma casa? Sim, eu tento ficar fora desse processo, mas eu tenho 3 pessoas de confiança. De confiança, assim, que eu não vou falar que eu boto a mão no fogo, mas pessoas que eu já trabalhei com elas no passado. Mas por que eu tento ficar fora desse processo? Por quê? Ele é um processo tão caótico, a última coisa que eu quero é me tornar uma pessoa que vai ter que mediar essa divergência de preços com o dono, porque eu não tenho, igual os americanos dizem, eu não tenho cachorro nessa briga. Né? Eu não sou o construtor, eu sou o arquiteto. Mas se eu vier aqui construir hoje, o cara vem do Brasil construir hoje, você tem uma equipe já. Sim, temos uma equipe que podemos reclamar e confio, né, nelas. Agora, parte do nosso trabalho, existe uma parte do nosso trabalho, se o dono quiser ou não, onde nós realmente servimos como um intermediário, onde eu retiro ele completamente do processo. Ou seja, ele nunca vai conversar com esse construtor. Certo, que é o owner's rep. O cara, você vai fazer a parte para ficar no meio desses dois. E aí sim, quando a gente está nesse papel, tudo bem. Quando a gente não está nesse papel, aí eu tento deixar... Licença, gente, eu tento deixar o dono e o construtor entrar em uma negociação justa. Quando a negociação eu vejo que não é justa, aí sim eu me envolvo. Né? Agora, se a negociação for justa, né, o preço de mercado está sendo atingido, tanto vendedor e comprador de serviços estão em comum acordo, eu tento me retirar dessa equação aí. Agora, se está ouvindo que eu estou vendo que alguém está sendo lesado, de ambas partes, né? Obviamente, eu tenho eu sou advogado do meu cliente. Mas se eu estou achando que ele também está sendo talvez um pouco injusto, né, eu quero que a obra continue da melhor forma possível e da forma mais rápida possível. Que às vezes nós estamos pisando em cima de dólares para agarrar centavos. Tem que tomar muito cuidado com isso. E a nossa cultura é famosa para isso. É pisar em cima de dólares para economizar centavos. Não faz muito sentido. A gente tem que ter uma visão um pouco mais macro do processo. O quanto isso vai te custar em tempo versus quanto isso vai te custar em dinheiro. E se os dois estão batendo. O que você recomenda pro brasileiro que está vindo, que está tendo muito esses casos, que a pessoa quer começar a construir aqui? Cuidados, que você já viu dar errado. Lógico que obra, praticamente tudo dá errado. A situação é como a gente vai administrar isso, exatamente. Né? Mas o que você recomenda? Quais são os red flags maiores? O que você recomenda pro brasileiro que está vindo aqui para um primeiro projeto de construção? Fala, isso aqui não pode faltar dessa forma. Assim. O primeiro projeto dele, ele tem que ou entrar em contato com o arquiteto o mais rápido possível, ele tem que entender o zoneamento. Né? Porque às vezes o projeto está na cabeça de uma forma e ele não vai poder ser feito daquela forma. Porque eu fiz uma casa no Brasil só. E a casa que eu fiz lá, o processo foi bem fácil. Eu não tive que lidar com muita burocracia, não, nessa cidade. E aqui vai ter. Né? Aqui, né, tem que tomar muito cuidado, ainda mais aqui no sul da Flórida. Burocracia é tudo. Então, às vezes você vai comprar essa casa achando que você vai expandi-la tanto para atingir aquele número do seu performa. E nem sempre vai funcionar desse jeito. Então, uma das coisas mais importantes de você entender o que você pode fazer nesse terreno. Não o que você quer, o que você pode. Passo número 1, zoneamento. O zoneamento. O que você pode. Se isso bater com a sua visão, você dá o próximo passo. Mas, como eu digo para você, se essa é a sua primeira casa, mesmo que você ganhe menos, contrate uma pessoa que vai te ajudar nesse processo, ou até um mentor, né? Uma pessoa como você para pegar na mão deles até o final. Nessa questão de zoneamento, às vezes eu olho lá o zoneamento R1, eu posso construir até 2 andares, mas e aí? O cara pode chegar e confiar nisso? Pode, ele pode confiar. Lá é isso aí. Sim, lá é isso aí. O que ele tem que prestar atenção é nas outras coisas. Se ele focar só nisso aí, eu posso 2 andares, ele não viu as outras coisas, o limite de altura, né? Vai que o limite de altura é 22. Aí a 2 andares, cada um deles talvez vai ficar 8, 9 pés de pé direito, que já não é o padrão mais da Flórida. Nosso padrão agora, para bom ou ruim, é 10 pés o pé direito.
Né? Aí você fala, Patrick, mas a sua matemática não tá batendo. 10 pés mais 10 pés dá 20. Sim, mas além disso tem ar-condicionado, tem vigas, tem tudo isso. Rapaz, esse negócio de ar-condicionado é uma coisa que eu fico louco também, porque eu vejo o pessoal colocando ar-condicionado no quintal, principalmente nas townhomes, onde você tem pouco espaço, no quintal. E qual que é o problema para mim de você ter... nos últimos 10 anos, eu morei em 10 casas. Então isso me deu muita experiência também nessa questão de morar em lugares diferentes, o que funciona numa casa, o sol, onde deve ficar o quarto, como que deve ser o quintal. Sim. E você colocar uma máquina de ar-condicionado no quintal, você está, de alguma forma, praticamente acabando com a paz daquele lugar. Porque essa máquina vai fazer barulho. Mas as máquinas modernas... Tá, faz barulho. Você tá fazendo um puta barulho naquela área... É ruim, cara. Você tá fazendo um churrasco, você tá ali. E nós aqui trabalhamos com ar-condicionado apenas 360, 280 dias por ano. Né? Agora o meu tá parado lá. Mas enfim, é 1 mês, 2 meses que ele vai parar. E aí uma vez eu questionei um construtor, eu falei, poxa, vocês estão aqui eles estavam fazendo Vitória Park, que tá muito comum, né? Eu amo Vitória Park. Todo mundo ama. Vitória Park é uma delícia. Nós temos 2 projetos agora indo lá. 9 casas geminadas e outro de 4 casas geminadas. Então, ali é fantástico, Nossa, eu amo ali. E muita coisa bonita vindo. Mas apertado, né? Apertado. E aí eu questionei ele, falei, olha, por que não colocar esta máquina de ar-condicionado lá no teto? Porque eu percebi que ele não chega, essa visão que eu tenho, não chega na cabeça dele. E aí ele falou assim, cara, isso aí ia me custar mais, acho que 3 mil pra eu pegar um guindaste e... juro por Deus, o que ele me falou foi o problema é o seguinte, é o custo do guindaste para ele pegar esse ar-condicionado e instalar lá em cima. Você concorda com isso? Não. Você concorda com o que eu tô falando? Você acha que eu tô falando besteira? Não, porque eu não entendo. É uma coisa que continua sendo feita aqui. E aí eles colocam aquele matinho em volta que ajuda esteticamente, ajuda um pouco o barulho, mas, cara, não abafa. E quando você tá fazendo um projeto do começo, cara, faz direito. Então, que seja 5 mil a casa, sabe quanto custa ali que ele tá vendendo? 1 milhão. Não. Bom, a gente tem que botar tudo em contexto. Os preços da Flórida, 1 milhão já não é muita coisa. Não é de casa. Então, $1 milhão já não é muita coisa. Não, no sul da Flórida. No sul da Flórida, exatamente. No sul da Flórida. 1 milhão é até um apartamento. Eu consigo gastar 1 milhão nele tranquilo. Não, aí você vai pensar, é vista pro bar? Não. Que é o Vitória Park, porque... Como todo lugar do mundo tem o bairro e aí tem a parte mais nobre e a parte a parte média ali dele. De forma alguma eu concordo com esse construtor. Por quê? Eu nunca ia deixar ele decidir isso. Os projetos que saem da minha planta tem exatamente onde vai o ar-condicionado. Mas se esse negócio de pôr ar-condicionado aí, você faz? Né? Não, claro que não. Você concorda comigo, então? Não sou louco. Puxa lá no Corsair ou eu te levo lá pra você ver. O ar-condicionado, todos os nossos projetos... É verdade, eu falei sem saber se eu tenho ar-condicionado. Todos os nossos projetos, ele tem um terraço. Até porque eu sou brasileiro, eu sempre cresci com terraço. Agora tem terraço. Senão também você não vende, né? A laje, né? Eu gosto da laje. Aí... eu escondo ele lá nessa laje. E agora tá tão... quando você fica muito confortável com a cidade, o que eu tô podendo fazer agora, eu entro em um acordo com o Fort Lauderdale, é que eu nem na laje eu preciso colocar ele mais. Eu coloco ele lá no topo de tudo. Ou seja, então, no Corsair, você bota o guindaste pra colocar? Sim. Então tem. Gente, pelo amor de Deus. Não sei se vai ser $3 mil, não. Foi o que ele falou. Mas... enfim, um quintal de 15 pés, você botar um ar-condicionado é um crime. Aí tinha uma piscina que, na verdade, não vira uma piscina, vira uma um plant, jacuzzi. Um plantzinho, entendeu? O que você pode, obviamente, você deve fazer é pegar esse ar-condicionado ou botar ele na laje ou no lugar melhor ainda, no topo do 3º andar. O Corsair mesmo tem o 1º andar, onde está a área pública, 2º andar, onde está os quartos, daí tem tipo sobe mais um, depois você mostra aí, sobe mais um, aí tem um pequeno den e a laje, né, de confraternização. Em cima desse den é onde eu coloco o ar-condicionado. Assim, ninguém nem vai ver ele, não vai escutar. Não escuta. E tudo mais. Aí o que você fala, Patrick, mas e o problema da altura? Aí é onde vem você conhecer o que você pode fazer. Sim. Né? Às vezes não permite. Não, mas a própria cidade falou para mim, Patrick, você não vai poder fazer isso.
Pois eu levei o código lá, mostrei a eles, os próprios reviewers de Fort Lauderdale, que sim, eu posso. Contanto que eu... Sabe aquela ideia que você falou aí de fazer um gramado em volta do ar-condicionado? Sim. Isso aí é visualmente. A única coisa que eu tinha que fazer, o ar-condicionado para exceder aqueles 35 pés que Fort Lauderdale deixa eu fazer, é botar uma cerquinha em volta do ar-condicionado. Para visualmente, quem tá andando na rua... Cerquinha viva, né? Não. Cerca cerca muito, de ao contrário, vinil ou madeira? A cerca, na verdade, a cerca tem que combinar com a fachada do prédio. Tudo bem, certo. Então, aí é uma falta só de conhecimento mesmo, de não entender aonde você está trabalhando, porque as oportunidades estão aí. E o gozado é que nem os próprios pessoas que estão revisando o seu projeto conhecem o código suficiente, então eles estão à sua mercê se você conhece. Vai ser aquela disputa de quem vai ser o melhor. E vai sempre ser o arquiteto, tem que ser. Sempre tem que ser o arquiteto, porque ele tem que estar envolvido emocionalmente nesse projeto. Se ele não tá, ele vai simplesmente aceitar o que o cara lá da cidade falou. Não, tem que estar no chão. E se eu colocar um ar-condicionado de 3 pés quadrados num quintal de 15, com a piscina, acabou. Aquilo lá vai virar um caos de barulho. Fora o barulho que nem eu falei, mas eu vejo muito, seja no Central Florida, no Norte, no Sul, continuam fazendo. Eu acho que a cabeça de americano também já tá, o projeto já é assim, a gente já estamos replicando um projeto que já funciona, não vamos gastar dinheiro, tá vendendo e o cara acaba fazendo isso. Patrick, nosso tempo não se esgotar, que eu queria falar um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho dessa questão agora de sistema construtivo, né? Aqui nos Estados Unidos, madeira, isso é uma discussão que é esquerda contra direita. Quase. Nossa, você bota isso aqui, porque o cara que constrói com wood frame, com a madeira, ele fala, a madeira é isso, a madeira é mais resistente para o furacão, ele fala, e o cara que constrói com concreto, ele fala que o concreto é melhor por isso, aquilo. Me dá a sua opinião, por exemplo, agora lá do outro lado, tá um pouco longe da gente, na costa oeste, a gente teve a Califórnia, que aconteceu toda aquela tragédia, e agora vai ter que ter uma reconstrução. E você é bem ligado nessa área urbanística, né, de projetos, de planejamento. Na sua opinião, o que tem que ser feito lá agora? Na Califórnia? Na Califórnia, pro novo, porque aquilo vai se reconstruir, certo? Sim. Mas de que forma, né? Porque eu acho que o cara não adianta chegar, construir as mesmas casinhas que tinha lá, do mesmo forma que daqui a 50, 100, 200 anos vai dar a mesma coisa. Como que tem que ser feito isso agora? A Califórnia, e talvez você nem vai gostar, a Califórnia, ela tem o problema dos fogos, né? Todo ano é a mesma coisa. E o sistema da Califórnia, a maioria dos Estados Unidos, na verdade, sem ser 90% a Flórida, aí, né? É de madeira. Que é muito bom até, né? Pro frio é melhor, né? Sim. A térmica. Vamos pegar de ponto a ponto. Por que de nós não construir na Flórida com madeira? É literalmente uma percepção do mercado. Né? Uma casa feita de wood frame de madeira aguenta o furacão tranquilo, contanto que ela seja feita certa. Bem feita, tá. Né? O que nós não podemos fazer aqui no sul da Flórida, eu acho que os primeiros 3, 4, 5, 6 pés tem que ser de bloco, mas não pelo furacão, pelo alagamento. Né? O nosso alagamento é diferente. Então ali tudo bem. Aí depois que você passou certa altura, a casa inteira pode ser de madeira aqui em Miami, aonde passa os piores furacão, tranquilamente, sem problema nenhum, contanto que ela siga as normas de construção. São as casas mais fortes dos Estados Unidos que estão aqui, né? Aqui no sul da Flórida, porque você mais robustas. Mais robusta. Né? Eu não sei se é mais forte, mas é mais robusto, porque o sistema construtivo, ele funciona, ele é que nem uma faca de 2 gumes. Por que nós não, aí você vai pensar, por que nós não fazemos isso na Califórnia? Onde, né, o concreto vai queimar bem menos que a madeira. Sim. Por quê? Até hoje, o problema da Califórnia estava sendo limitado em grande parte às florestas, né? O fogo era contido lá, às vezes nós perdimos uma casa desse ano, foi extremo e teve vários problemas políticos aí também, no problema das casas. Mas o que a Califórnia fez certo é a construção de madeira, porque o problema maior deles nunca foi os fogos, foi os terremotos. Uma casa de bloco em terremoto, ela é muito rígida, ela não mexe. Então, os códigos... E a hora que mexer, vai... que a hora que mexer, ela vai pro chão. Exatamente. Então, os códigos da Califórnia foi feito não para uma casa resistir um terremoto. Ela foi feito para a casa falhar, ou o edifício falhar, mas falhar controladamente. Dá tempo suficiente para os habitantes sair
dessa casa, onde os construtores não estão gostando, que eles estão perdendo o investimento. Mas, né, igual o médico, as 3 leis de construção e de arquitetura é saúde, bem-estar e segurança. Então, a Califórnia foi construído de madeira por essa forma. Ela é muito mais maleável quando vier um terremoto, ao ponto de não falhar imediatamente. O bloco, num terremoto, eu fico lembrando do terremoto de Loma Prieta, lá nos anos 80, assim, foi uma catástrofe. Essa área de Loma Prieta tinha bastante construção de bloco. E caiu e muita gente morreu. Não houve tempo suficiente. Mas tem uns sistemas que misturam o concreto também com o steel, não tem? Sim. Que dá esse... Então, o steel ainda talvez é até melhor do que o concreto. Aí vai de cada construtor. Contanto que ele consiga provar para os municípios que o concreto vai dar tempo suficiente para a pessoa sair, esse é o teste de litmus, né? Uhum. É você provar que, ok, eu vou construir essa casa de concreto, tem bastante na Califórnia, mas ela vai ter que ser feita de uma certa forma que vai dar tempo. Uma das maneiras é amortecedores, né? Na fundação, ali no alicerce. Sim. Aonde, se vier um terremoto, o alicerce mexe junto com a casa. Existe isso aí, beleza, edifícios pode ser feito de concreto, tranquilo. A maioria vai ter esse prédios, né? A gente vê os prédios construídos dessa forma. Aí essa é a grande chave da Califórnia, a razão de ser construído de madeira. A outra razão, aonde nós não temos esse muito problema aqui, é a umidade. O resto dos Estados Unidos é bem seco, a Flórida é bem úmido. O seu insolação, ela tem que estar do lado quente, né? Ou seja, do lado que é menos úmido. Aqui na Flórida, a nossa insolação é dessa parede para dentro. No resto do país, é da parede para fora. A insolação é do lado de fora, porque lá nós queremos manter tudo dentro da casa. Na Flórida, nós estamos tentando expelir o calor. Então, a nossa construção é um pouco diferente do resto do país e é onde madeira talvez não ia fazer muito sentido de uma forma acústica. Vai ser mais difícil nós aproveitar o efeito térmico da madeira versus o concreto. Sim, eu vejo a madeira assim quando a gente vai pro frio, né? Até que aqui faz um friozinho também, Sim. né? A madeira, ela é muito mais confortável no frio. Sim, a insolução dela é melhor. É melhor no frio. O concreto tem esse problema que ele não tá feito. Tudo bem, tem o isolamento por dentro e tal, mas ele não é aquele, né? A vocação. Exatamente. Não é isso aí. Isso aí é o efeito, é o exemplo perfeito para a gente discutir por que o concreto é mais adepto ao sul da Flórida do que Orlando. Né? Orlando a gente vê bastante casas de madeira. Né? Aqui na Flórida, no sul, é por causa disso, porque nós não temos a necessidade de esquentar a casa aqui. Quando a gente tem uma casa de concreto, como é que funciona o efeito térmico? O sol vai, vamos supor que a gente está hoje a gente está gostosinho, né? O porquê do seu ar-condicionado não ligar? E você não tem que ligar o aquecedor. A sua casa é concreto. Meu tá ligado, porque eu sou brasileiro e 15 graus pra mim é frio. Pra mim não tá, né? Aí tá lá o concreto, o sol batendo no concreto o dia inteiro, né? Ele vai lá bater naquele concreto, o meu ar-condicionado vai ficar parado. À noite, quando a temperatura baixar abaixo da temperatura térmica que aquele concreto acumulou, ele vai soltar esse efeito térmico para dentro da casa. Então ele vai... Imagina que o concreto está sugando como uma esponja o aquecimento e uma hora ou outra ele vai ter que soltar. À noite é quando ele vai soltar, porque a temperatura baixou. Então agora ele tem que desfazer desse aquecimento. É onde ajuda a manter as nossas casas confortáveis à noite, no inverno, sem ter muita necessidade de ligar o heater, né? Porque esses dias as casas aqui abaixaram o quê? Para 50, 60? A maioria das pessoas não ligou, porque o concreto recebeu aquele sol, né? Recebeu aquele sol e à noite ele soltou. Isso não existe no inverno. No inverno, o sul, o inverno, o norte, né? O sol do norte no inverno, ele é muito baixo. Ele vai para o sul, na verdade. Né? Ele é muito baixo no inverno, então não existe efeito térmico muito lá. Né? Aí nós podemos aproveitar disso. No norte, não. Então, vale muito mais a pena no norte, qualquer pessoa acima, né, da Califórnia, usar madeira, porque a madeira vai ser bem insulativa. Ela é muito insulativa. E acho também preço de construção, facilidade, o pessoal já está acostumado. Esse negócio do sol é interessante, né? Eu sou fanático nesse negócio de sol. E quando eu vou, seja para mim, seja para cliente, quando eu vou ver cliente, eu sempre explico para eles a questão do sol. Nós estamos num lugar muito quente, né? Sim.
O tema daqui, se fosse um filme, o tema ia ser verão, o ano inteiro, certo? E, cara, pra mim, aí você vai me falar, qual que é eu tô construindo uma casa, me diga, onde que tem, na sua opinião, onde que tem que bater esse sol, de qual forma? Porque o sol aqui nasce no leste, bom, como tocou no Brasil também, vai nascer no leste, vai se pôr no oeste, e tem essas características, né? No inverno, ele vai para o sul, né? Ele tende ao sul, e no verão ele tende mais ali, ele fica no meio para o norte. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de casa, aqui na Flórida, tô falando de Flórida, né? Que é um lugar muito quente. Eu gosto das casas que elas têm o sol da manhã, pegando ali na parte da cozinha, da sala e da área de lazer. Eu gosto de pegar o sol da manhã, então virado mais ou menos ali para o leste, né? E odeio quando você tem aquela questão do sol, a casa virada para o oeste, que você vai pegar aquele sol da tarde, né? E vai entrar profundamente dentro da casa. E é isso que eu falo, não é que ele entra, ele invade, aí você tem que começar a ficar fechando cortina, eu acho uma loucura, né? Tem certo ou errado na hora de... Tem sim, e é extremamente climático, né? Se eu te dar um exemplo... daqui da Flórida. Deixa eu pegar aqui o meu celular, né? Vamos nos orientar. Aqui está o seu celular, aqui é o norte, onde eu estou é o sul, leste, oeste. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, o sol vai nascer aqui e se pôr aqui. Então, o que é importante? Nós orientarmos essa casa com vidros para o norte, porque o nosso sol da América do Norte, ele tem uma tendência sul. Então, ele vai nascer assim, na verdade. Ó. Ele vai passar assim. Se esse aqui é o lado norte, ele vai poder ter bastante vidros aqui, porque o sol nunca vai bater aqui. Nunca. Pode 100%... Ele não o que ele tá falando é que o sol não vai invadir a casa, né? O sol nunca vai ter a luz, aquela luz bonita porque é uma luz difusada, né? Diffused, mas ele nunca vai bater aqui. E aqui é o lado sul, o sol vai sempre bater aqui. Inverno ou verão ele vai ser aqui. Então, esse lado aqui é importante que você tenha aqueles porches, aqueles overhangs generosos, para você poder ter sombra e tudo mais. Então, ele vai fazer esse caminho aqui. No inverno, ele vai bem mais baixo. Ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Por isso que é frio, né? O sol perpendicular esquenta, o sol difusado é frio. Por isso que a gente tem inverno e verão. Assim, então aqui, aí a sua casa, você falou, aqui vai ser aquela luz, o lado leste, né? Vai vir aquela luz, como é que fala? De acordar. Sim, né? Ela entra dentro de casa e acorda. E aqui vai ser aquela luz profunda, ainda mais no inverno. Vai entrar lá dentro. E o sol da tarde, rapaz, no verão... O que você tem que fazer? Essa é a sua casa, os overhangs, né? As áreas cobertas vai ter que ser aqui e aqui. Se você não fizer aqui, você vai ter essa penetração profunda. Porque o sol do inverno, né, sem mexer nesse microfone, se me xingar, ele vai ser bem baixo assim, ó. Então ele vai vir com tudo lá para dentro. Já o Brasil, tá aqui a sua casa em São Paulo, é completamente ao contrário. O sol continua se pondo no oeste, só que agora ele vai fazer, para vocês que estão no Brasil, ele vai fazer um caminho do norte, assim. Porque você está do outro lado do globo. Então aí já é completamente ao contrário. O lado sul é onde vai ter bastante vidros no Brasil, e o lado norte e oeste é onde a gente não vai colocar as coberturas, para o sol não penetrar tão profundamente. Mas aí, no seu caso, isso aí você vai discutir com o cliente, né? Se o cliente eu vou falar, eu quero propor. Eu vou propor, e também vai depender, porque o bairro já está feito, né? Se eu vou ter essa oportunidade. Sim. Né? Se eu não tiver, aí nós somos treinados para fazer estratégias para mitigate isso tudo aí. Entendeu? Você sabe que para mim eu chamo o deal breaker, né? Que o americano fala. É o deal breaker para você? Quando a casa pode ser a casa, melhor casa, aquela casa... Tudo 100% se pegar o sol da tarde invadindo a área de lazer, o cozinha, a sala, pegar aquele sol direto entrando, nem interessa. Não interessa. É difícil, mas E aí eu tenho cliente que é do meu, tem cliente que é impressionante, não liga, tá nem aí. Outro dia eu tava falando com a cliente, ela comprou a casa, e a gente foi falar de sol, ela falou, não ligo de sol, não sei o que e tal. Aí comprou a casa, depois de uns 2 meses ela veio falar. Aí, o sol aqui, como é que... Eu perguntei pra ela, e a questão do sol? Ela falou, que sol? Eu falei,
como ele vai bater. Ela falou, agora não me explica agora como que o sol vai bater. Quer dizer, a casa tá lá, tá sendo construída, e aí que ela vai... Então, às vezes a pessoa nem liga, né? Eu falei, ó, você vai pegar sol da tarde, a tarde inteira, e na Flórida, é bom lembrar que o sol da tarde, virado pro oeste, vai começar meio-dia, e vai acabar 8 da noite. Não, cara. na Flórida no sul, né? Não só na Flórida, no sul do país, até o México. Ali o sul é feroz. É feroz. É feroz, tem que ser bem planejado, porque... E escurece 9 da noite, cara. É aquele sol no verão, fica na sua cara lá até 8h30. Sim. É uma loucura, mas tem que ter um bom posicionamento. Nem sempre nós temos a liberdade. Quando tem um terreno amplo, aí sim, você posiciona a casa do jeito que você quiser, você convence o cliente e tudo mais. Sim. Mas agora, quando por exemplo, ali no Croissant mesmo, é completamente ao contrário do que eu estou te falando. Né? Os meus vidros estão para o sul, a área de dentro do condomínio está meio fechada, meio bloco, mas é porque o terreno não deixava. Para mim conseguir atingir o que o cliente queria, ia haver dor em algum lugar. Patrick, para finalizar aqui nosso papo, eu tenho alguns arquitetos no Brasil que eu conversei antes, amigos meus, e eles falaram, olha, pergunta para o Patrick o seguinte, não sei se você sabe, como o arquiteto, ele consegue no Brasil vir para cá e virar arquiteto? Ele tem que fazer todo um processo ali de certificação? Como que funciona isso? E eles querem saber também se você está contratando. Eu estou sempre contratando, ainda mais se for um talento bom. Todo mundo na nossa equipe é brasileiro. Por quê? Porque, você é brasileiro lá. Sim, todo mundo da equipe é brasileiro. Nós até, 2 das pessoas é remota no Brasil. Por quê? Nós gostamos igual eu te falei, eu acho que o arquiteto brasileiro, ele tem uma afinidade muito boa para o modernismo tropical, que é o que nosso estúdio faz, entendeu? E agora o processo de trabalhar aqui é um pouco mais complicado. E por bem ou por mal, os Estados Unidos protege o título de arquiteto igual eles protegem o título de médico. Né? Se uma pessoa não for licenciada oficialmente e ela começar a falar que é arquiteta, se vender como arquiteto, ela vai ter problemas na justiça com essas coisas. Então, como funciona para você legalmente trabalhar aqui? A única maneira que eu vejo, na Flórida, você teria que vir para cá. A maneira mais fácil é você vir para cá e fazer um mestrado, um pós-graduação profissionalizante. Ele vai durar 1 ano e meio, 2 anos. Você pegou esse profissionalizante, por isso que eu digo que ia ser o mais rápido. Você pegou esse profissionalizante, você talvez consiga provar suas horas e fazer os testes. Você vai ter que fazer os testes. E pronto. A maneira mais difícil, que eu não conheço ninguém que conseguiu fazer dessa forma, é provar experiência. A Flórida é muito rígida com provar experiência. Tem alguns estados que é mais fácil, né? Eu não lembro o nome por exato, mas existe pelo menos provar experiência de arquiteto. Mas pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Tá. Mas você vai ter que provar, por exemplo, e é rígido. Por exemplo, tem um estado ou 2 ainda que aceita isso, mas você tem que provar 20 anos de experiência. Né? Não é, por isso que eu digo que tem um caminho mais rápido e o caminho mais burocrático. O mais rápido é esse. Você vai fazer um profissionalizante aqui, um pós, que não é uma má ideia. Você vai conseguir um pouco de experiência, porque o sistema construtivo é diferente do Brasil. E você vai conseguir fazer dessa forma. Muitos dos meus alunos lá em Miami vinha do Brasil, a maioria de São Paulo, até sem falar inglês, para fazer essa pós aqui. E faziam tranquilo, um deles voltou até tá dando aula também lá. Ou seja, é algo muito bom, não é ruim. Dá para fazer, não é impossível. Não. E só até requer um pouco de paciência. Eu acho que é mais impossível aqui na sua cabeça do que na realidade. Uma vez que a pessoa virou aquela chave, falou, eu vou, e entrou em contato com a universidade, eles te aceitaram, vem e faça. Legal. Patrick, obrigado, cara, por você estar aqui hoje. Obrigado por esse bate-papo. Imagina. Vai ficar o dia inteiro aqui, cara. Tem muita coisa pra falar ainda. Muita coisa pra falar. Tem que ficar o dia Nós nem inteiro. entramos no assunto do hotel polêmico. O hotel de Hollywood, Dania Beach. Mas fica pro próximo, você vai voltar aqui com certeza. Fala pra gente onde a gente encontra o Patrick Soares, como é que a gente fica sabendo mais sobre você, entre em contato. Gente, olha, como é que fala? Os mais atualizados, obviamente, é no Instagram. É o Instagram, hoje em dia é tudo Instagram. O handle é o meu nome, Patrick O. Soares. Não esquece do O. Do O. Soares. E lá você vai ver os nossos projetos mais recentes, o por trás das cenas do estúdio,
o meu dia a dia, os perrengues. E lá vai ser o mais recente. Aí tem o site também, que também é o meu nome, patrickosoares.com. E só. E aí você vai ter uma boa ideia do que a gente está fazendo aqui. É legal. Patrick, obrigado. Pessoal, obrigado. Mais um programa. A gente vai ficando por aqui. E estamos de volta no próximo Florida Real Estate Podcast. Um abraço e até mais. Massa.